Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Nós queremos que Deus haja poderosamente neste mundo. E, biblicamente, nós vemos, desde a ascensão do Messias, que ele tem agido no lugar conhecido como eclésia local. Uma casa de Deus. Um lugar para aqueles que são chamados. Eclésia significa exatamente isso, os que são chamados. A sua tradução, entretanto, é igreja, mas nos faz lembrar de pessoas como Abraão e aqueles sobre quem João teve uma visão no livro do Apocalipse, e aqueles que, deste mundo, são chamados para a sua luz maravilhosa, para serem um testemunho da sua verdade, do seu agir, e fazer isso para trazer glória e honra a Ele. Deus age poderosamente por meio de uma congregação local. E essa congregação pode ser formal, localizada num prédio, ela pode ser enorme, com milhares de pessoas, ou ela pode se reunir uma vez ou algumas vezes na casa de alguém, a cada semana, ou até pode mudar de um lugar para outro, podendo participar apenas algumas pessoas, talvez 6, 10, 15, 20, 30 pessoas, tanto faz. Mas esse também é um movimento do Espírito Santo. Não olhe negativamente para essas congregações menores, essas congregações domésticas, porque foi assim que tudo começou. E eu acredito que Deus pode estar nos levando de volta a uma experiência como essa. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo em 1 Timóteo capítulo 3. Na semana passada, nós vimos que Deus tem ensinamentos. Nós estamos estudando as epístolas pastorais. Estamos vendo instruções para a congregação local. E precisamos aceitá-las como mandamentos divinos. Instruções essas que não devem ser comprometidas. Quero partilhar com vocês um relato bíblico do livro de 1 Samuel. E diz respeito apenas a essa pessoa, Samuel, e há um outro, Saul. Samuel era um sacerdote. Ele tinha um chamado em sua vida. Mas o rei era o escolhido do povo, Saul. Um dia, Saul ficou muito alarmado, porque Samuel disse: "Eu irei e oferecerei os sacrifícios antes de irmos para a batalha." Samuel era um homem de seu mundo. Mas, de acordo com o pensamento de Saul, do seu ponto de vista, da sua mente racional, daquilo que ele achava que era lógico, baseado nisso, ele havia imaginado que Samuel viria mais cedo. Porém, Samuel não veio. Assim, porque ele viu pessoas começando a fugir dos exércitos de Israel, ele ficou preocupado. Ele começou a olhar as coisas com olhos humanos, para pensar nas coisas com uma mente racional e a agir de forma lógica. E o que isso causou? Um grande erro na vida de Saul. Samuel veio naquele dia, mas depois de Saul ter assumido a responsabilidade, de ter assumido o seu papel, e Deus disse: "Isso não pertence a você, somente a meus sacerdotes." E aqui vemos um problema. Sobre o que estudamos na semana passada, uma das coisas que eu ouvi de muita gente foi:
E se não houver um homem qualificado? Então nós podemos. Não, sem exceções. Nós precisamos ser pessoas que ouvem as instruções de Deus. Elas não são difíceis de compreender e de executar. E se não houver pessoa qualificada, é um chamado para orar, para esperar. Muitas vezes esperamos para orar, para depender e para demonstrar nossa dependência, nossa confiança em Deus. Então não pense assim. Sabe, não tem uma pessoa biblicamente qualificada aqui. Então, enquanto isso, vamos colocar essa pessoa. Esse é o mesmo pensamento do rei Saul. E Deus ficou muito descontente. E ele sofreu perdas. Que a gente não haja de forma a trazer julgamento e perda, mas que nos comportemos confiando em Deus, o que vai resultar em sua fecundidade em nosso meio. Vamos então para 1 Timóteo capítulo 3, que começa assim: A palavra é fiel. Em algumas Bíblias está escrito, uma palavra fiel. Este início tem o propósito de apresentação. Isso é confiável. Você pode confiar no que Paulo está escrevendo a Timóteo para o bem-estar de uma congregação local. Então, o que estamos vendo esta é uma palavra fiel. Agora, vamos para a segunda parte do versículo 1. Se alguém, e está no masculino. A propósito, se alguém a um bispo aspira. Nessa situação, existe uma posição de bispo, que é semelhante a um pastor, que pode estar liderando uma congregação ou supervisionando algumas. Mas se alguém aspira a este cargo, diz aqui, um bom trabalho ele deseja. Isso é uma coisa boa de se fazer. É importante. Mas só porque ele aspira a esse cargo, só porque ele deseja esse cargo, isso não significa que deva ser colocado lá porque ele quer. Existem qualificações. Vamos agora passar para o versículo 2. Portanto, na verdade, a primeira palavra no versículo 2 é a palavra dei, em grego, que significa algo que é totalmente necessário, algo que é uma necessidade absoluta. Não pode ser mudado ou alterado. É uma palavra muito significativa. Assim, a palavra portanto, que vemos primeiro em português, é, na verdade, a segunda palavra no texto em grego. Portanto, é totalmente necessário que o bispo seja irrepreensível. O que isso significa? Significa que não deve haver algo em sua vida que se destaca de forma negativa, de forma contrária. O seu nome é mencionado e imediatamente todo mundo pensa sobre esse erro em sua vida, essa ação que ele fez ou não fez, algo que aconteceu que realmente deixa cicatrizes de forma quase irreparável, que é a reputação deste homem. Então, está escrito, é absolutamente necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E o que mais? Quem atua como bispo? Os homens. Os homens atuam como bispos. Portanto, eles precisam ser homens, de uma só mulher. Isso também é algo muito debatido. Deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho alguns amigos próximos que se divorciaram e servem como pastores. Eu amo esses homens. Eles são homens piedosos. Mas nós discordamos nesse ponto. Então, não estou aqui para dizer no que outras pessoas acreditam, como outras pessoas entendem essa passagem. Eu tenho que estudar a passagem, tenho que orar através dessa passagem e esperar e ver o que Deus coloca em meu coração. Deixe-me ser bem claro. Quando olho para esta passagem, ela me diz que alguém que se divorciou não deve servir nesta função. Quando lemos homens de uma só mulher, significa um homem que não se divorciou, que não teve vários casamentos em sua história de vida.
e 2 é mais que 1. As pessoas sempre dizem: e se esse primeiro casamento aconteceu antes de ele ser um crente? Tem alguma passagem que diz que, se aconteceu antes dele se converter, então está tudo bem. Isso não conta? Eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma passagem que diz isso. Então, não podemos criar situações sobre as quais a Bíblia não fala. Aqui, então, se fala sobre casamento. E sabemos que o casamento é uma aliança. É vital ser fiel a essa aliança do casamento. Esse é um requisito imprescindível. É assim que vejo o texto. Agora, também ouvimos pessoas querendo dar outras interpretações a este versículo. Mas o casamento, e não apenas o casamento, mas consideremos os filhos e a casa em geral, são todos algo a ser considerado. Lembre-se, um sacerdote não poderia ser sacerdote se casasse com uma mulher divorciada. Havia regras muito rígidas em relação a com quem ele poderia se casar. E isso tem uma base, um paralelo na Torá também. Depois, olhe em Levítico, capítulo 21. Voltemos. Paulo diz aqui: portanto, é necessário que um bispo seja irrepreensível e homem de uma mulher só. Homens. Está no plural aqui, porque estamos falando de homens que são bispos. Mas está escrito homem de uma só mulher. Não importa se algo injusto aconteceu com ele, ou que ele é inocente. Eu tenho um grande amigo, e essa é exatamente a situação dele. Não é culpa dele. Até mesmo a sua esposa testemunhou perante toda a congregação que ele é um bom marido, mas ela saiu fora. Ela não queria continuar o casamento. Ela encontrou outra pessoa e o deixou. Perguntamos, pois, não é injusto que isso o afete negativamente? Bem, vou te dizer uma coisa. O pecado afeta negativamente as pessoas inocentes e há consequências. O casamento é importante e esse casamento é um dos requisitos para servir nessa função. Repetindo, homem de uma só mulher. A palavra que vem em seguida dá a ideia de estar embriagado. Assim, aqui diz que ele nunca deve estar embriagado. Continuando, então, diz, sensato. Aqui se trata de alguém que reflete bem. E refletir bem implica em fazer de acordo com as instruções de Deus, seguindo seu conselho. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões baseadas em simplesmente no que é popular, no que é conveniente, no que é propício para o que você quer, para o que você pensa que será melhor. Nunca tome decisões sob seu ponto de vista. Faça-as do ponto de vista de Deus. Busque compreendê-lo, busque a sua perspectiva. Depois, então, tome decisões acertadas. Paulo diz que alguém deveria ser, em seguida, vem a palavra adequado ou apropriado. Ou seja, quando alguém vê e conhece essa pessoa, ela diz, sim, posso ver que ele é adequado para essa função, que este é um candidato apropriado para este chamado, conhecendo os requisitos. Em seguida vem, e também um amante de estranhos. E muitos sugerem que isso seria mostrar hospitalidade para aqueles que passam. Qual a razão disso? Para que ele seja uma influência, que possa dar testemunho a essas pessoas. Elas passam, então deixe-as passar um dia ou dois lá, de forma que ele precise ser hospitaleiro. Prosseguindo, diz o versículo, e apto para ensinar. Porque fundamentalmente, nós veremos isso no final do nosso estudo, um bispo, um líder, na verdade, o termo pastor, geralmente é professor-pastor. Não é apenas pastor, mas um pastor que consegue lidar com a palavra de Deus, ou seja, que está apto a ensinar. Veja o versículo 3.
Aqui diz que um bispo não deve estar embriagado e não se entregar, ou seja, não ser influenciado, não ser atropelado pelo vinho, o que significa que o álcool não governa sua vida, não o leva a nenhuma decisão, qualquer que seja ela. Agora, deixe-me dizer que, da minha perspectiva, eu acho melhor nunca, nunca, nunca beber. Mas aqui, a advertência é não ficar embriagado, não. Continua, não ser alguém que se entrega ao vinho, nem ser um agressor, ou seja, ele deve ser uma pessoa não violenta, e não alguém que seja ganancioso, ou seja, alguém que busca o lucro o tempo todo. É com isso que ele está preocupado. Mas sim, diz esta pessoa, deve ser gentil, o que significa que ela não é alguém que se encontra facilmente em conflito, que está apenas esperando para começar uma discussão. O bispo, então, deve ser gentil. A próxima palavra está relacionada a conflito. Veja o que diz, ele não é desse jeito. Então, ele é gentil. Ele não entra facilmente em conflitos. E depois diz, e não é apegado ao dinheiro. Ele não é ganancioso. Ele não está buscando lucros. E ele não ama o dinheiro. O que implica que não ama nem as coisas que esse dinheiro pode proporcionar. Por quê? Porque se esse for o caráter dele, então ele vai começar a governar a sua igreja para obter lucros. O que vai me dar mais riqueza, mais recursos, mais posses, e ele será facilmente manipulado por pessoas e pelo inimigo. Continuando a ler, não é um apegado ao dinheiro. Olhe agora para o versículo 4. Nesse momento, estamos entrando em sua vida doméstica. O quanto ela é importante. Está escrito, sua própria casa. Literalmente está escrito, a própria casa de alguém. Não está no masculino, não é na casa dele, mas a própria casa de alguém bem administrada, supervisionando aquela casa, a sua própria casa. Continuando, indo tão bem e tendo filhos em sujeição com toda, observe isso, com toda dignidade. A palavra dignidade, em algumas Bíblias, está traduzida como honra, provavelmente por estar perto de crianças. E nós sabemos que os filhos deveriam honrar seus pais. Mas não é a palavra normalmente usada para honra. É uma palavra que dá ideia de ser importante. Olhando para uma situação e compreendendo o valor desta situação, o que está acontecendo, colocando o valor adequado, tendo o devido respeito por essa questão. E já que estamos falando da casa, a família é muito importante. Voltemos, pois, tendo filhos. Ele diz aqui, tendo filhos em sujeição, com toda a dignidade. Por quê? Pois se alguém, aqui de novo trata-se de um homem, se alguém não sabe governar a própria casa, como se posicionar diante, ou seja, como administrar, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, isso é algo que precisa ser feito. Investigar. Será que ele administra sua casa adequadamente? Será que ele é respeitado pelos seus filhos? Ele dá bons exemplos? Ele também dá testemunho de fé, sendo capaz de ver isso de forma tanto séria quanto importante, de grande valor? É isso que está dizendo. Agora, por favor, vá até o versículo 6, onde está escrito, ainda sobre essas qualificações de um bispo, não de um novato, para que não se ensoberbeça. E por que ele se ensoberbeceria? Pelo orgulho. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda, o que significa que ele será condenado. Relendo o versículo 6. Não um novato, um recém-convertido, para que não se ensoberbeça, que tenha orgulho e não caia na mesma condenação que caiu o diabo. Isso significa que ele não permite esse ser diabólico, esse trapaceiro, esse mentiroso, por causa de seu orgulho para conseguir uma posição segura em sua vida, uma fortaleza em sua vida, onde ele possa manipulá-lo e levá-lo à condenação,
à vergonha, ao fracasso, a ter um testemunho ímpio e trazer desprezo àquela sua igreja. Versículo 7. Mas, aqui vemos a mesma palavra de novo. Mas é necessário. E essa mesma necessidade é absoluta. Mas é necessário também que ele deve dar bom testemunho para os de fora. Não apenas ter respeito entre outros crentes, irmãos crentes, mas também pessoas de fora, ou seja, fora da comunidade crente, fora das igrejas locais. Os que não são crentes ainda o veem como um líder, o veem como uma pessoa de classe, alguém que eles respeitariam, alguém que eles poderiam ver servindo em alguma liderança espiritual numa comunidade local. É necessário que ele também dá bom testemunho aos de fora, para que, sem censura, em muitas Bíblias está escrito, não em descrédito ele deve cair, nem na cilada, ou na armadilha do diabo. Então, escolha alguém que também saiba demonstrar sua fé aos de fora. Alguém que não seja convertido há pouco tempo. Alguém que tenha uma reputação adequada, para que em descrédito ele não caia. Isto é, não caia no esquema do inimigo. Depois disso nós vemos, olhe agora para o versículo 8, os diáconos da mesma forma. Nós tratamos da posição de líder e bispo de uma igreja, ou talvez de algumas igrejas. Mas agora falamos a respeito do diácono. Diácono é uma palavra grega que significa servo, mas um servo reconhecido, um servo que é líder. Diz o versículo 8, diáconos da mesma forma. E aqui está a mesma palavra. Devem ter uma mente séria, dar valor adequado, compreender adequadamente do que se trata este trabalho. Nós veremos uma palavra muito importante daqui a pouco. Diz o texto, diáconos, da mesma forma, devem ser sérios e não. Depois temos o termo língua dupla. Estamos falando de alguém que diz uma coisa para uma pessoa e outra coisa para outra pessoa. A razão pela qual ele faz isso é porque ele agrada aos homens. Ele está tentando fazer coisas e acaba dizendo qualquer coisa que dê certo para ele. Ele não está preocupado com Deus, nem em seguir as instruções de Deus. E isso é um princípio muito importante. Os que querem agradar a Deus levarão a sério as instruções de Deus. Eles não vão procurar uma desculpa, uma justificativa, algo para comprometer o que Deus diz. Eles vão entender e vão optar por aquilo que é mais provável, mais restritivo. Nós não queremos ir muito longe do outro lado. Por quê? Se fizermos isso, nos comprometemos. Então é melhor errar no lado restritivo do que no lado liberal. Vamos ao versículo. Diáconos, da mesma forma, sejam sensatos, sejam homens de palavra. Não sejam dados a muito vinho, mas continua, também não. Aqui vemos a mesma palavra que significa ser ganancioso, ou que busca lucros. Não seja alguém que entra nesta função para lucrar. Não é disso que se trata. Não é mesmo. Se você fizer isso, você será manipulado pelo inimigo. Ele começará a compreender sua teologia, suas convicções. Ele começará a comprometer sua teologia, suas convicções. Você ficará em dúvida e fará coisas porque você deseja agradar aos outros, porque são eles. Você acredita que são a fonte de bênçãos, não Deus. Prosseguindo, essa pessoa, diz aqui, não pode ser gananciosa ou uma pessoa que está buscando lucros. Versículo 9. Mas o que eles deveriam fazer? Vamos ver. Guardar o mistério da fé numa consciência limpa.
Uma consciência limpa é aquela que não foi corrompida pelo inimigo. O que corrompe nossa consciência? A mentira, a falsidade, aquilo que está em conflito com a palavra de Deus. Uma teologia pobre pode corromper sua consciência. Então, está escrito aqui que precisamos ser pessoas. Está muito claro. Guardando o mistério da fé numa consciência limpa. E essas pessoas, agora, versículo 10. Mas também os que, nem todas essas qualificações, Paulo diz, também os que sejam primeiro provados. Deixe-os dar testemunhos, um testemunho histórico de que eles atendem a essas qualificações e que vivem sua fé, vivem esse mistério da fidelidade sem comprometer. De novo, vamos ler. E estes, que primeiro possam ser provados, experimentados, depois que eles possam servir sem mácula. Esta expressão sem mácula ou sem culpa, como algumas Bíblias traduzem, tem a ver com um animal que vai ser oferecido no altar. E esse animal passa por uma inspeção. É tão importante que esta palavra apareça aqui. Assim, está tudo acontecendo de acordo com toda a ideia. Que eles primeiro possam ser provados. Deixe que eles tenham uma reputação, uma história, um testemunho. Nós podemos até dizer um registro histórico de um compromisso comprovado pelo Senhor, demonstrando essas qualidades de ser um líder piedoso. Em seguida vem, deixe-os servir. Depois Paulo diz, fazendo isso sem mancha, sem culpa. Versículo 11. Agora, no versículo 11, temos um termo para mulheres. Em grego, não há um termo específico para esposa, como em hebraico, que temos a palavra Ishá, que significa mulher, e pode significar esposa. Depende do contexto. Aqui estamos falando sobre uma esposa. O contexto exige isso. Olhe novamente para o versículo 11. Esposas, da mesma forma, sejam sérias. Ou seja, tenham sobriedade. Sejam sérias, não caluniadoras. Ou seja, se houver um bispo, um diácono, e suas esposas tendem a caluniar, o que é isso? É falar de maneira que caracteriza negativamente outra pessoa. Seja necessário ou não, seja verdade ou não, nós devemos nos esforçar para evitar este comportamento. Não falar nesses termos, não caluniar alguém. Então diz aqui, as esposas, da mesma forma, devem ser sérias, não caluniadoras. E usa a mesma palavra, não embriagadas, mas fiéis em todas as coisas. Muito importante. Ela também tem que dar testemunho para que seu marido seja selecionado nesta função. Versículo 12. Está escrito, os diáconos, deixe-os ter a mesma qualificação para um bispo, um homem de uma só mulher. Deixe os diáconos serem homens de uma só mulher. Repetindo, vemos a mesma coisa. Na minha opinião, o divórcio significa que não se pode servir como pastor, como diácono, como bispo. Deve ser homem de uma só mulher. Também está dizendo, e os filhos governem, servindo-os bem, e sua própria família. Veja, é muito semelhante ao que vemos. Ele deve liderar sua família e seus filhos também de maneira adequada. Versículo 13. Pois aqueles que servirem bem, continua Paulo, eles alcançarão para si mesmos uma alta ou boa posição.
Estas são palavras do contexto militar, onde você tem patentes diferentes. Seja você um sargento, um capitão, um coronel ou um general, ou seja, sobe na hierarquia. Nós devemos amadurecer. À medida que cumprimos uma função, podemos seguir em frente para aquela que tem mais responsabilidade, mais potencial. É o que diz aqui. Para aqueles que servirem bem, depois de servirem bem, eles alcançarão para si mesmos uma alta posição, uma boa classificação e muita confiança na fé no Messias Yeshua. Esta última parte desse versículo é realmente especial, porque o que está dizendo é que, se você servir bem, você subirá na hierarquia. Deus lhe dará atribuições maiores, mais responsabilidades, mais recursos para realizá-las. Você será muito mais usado pelo Senhor. Isso vai te amadurecer, tornando-o confiante na fé, confiante no Messias. Porque esses dois conceitos, confiantes na fé, confiantes no Messias, o que isso nos diz? Nós percebemos que é tudo sobre Ele. É a sua provisão, a sua presença. Assim, nós crescemos. E a fé não é apenas o que eu acredito, mas a fé se transforma em Yeshua. Ele em nossa vida, governando nossa vida, administrando nossa vida. Ele se torna mais e mais. É isso que João Batista estava dizendo. Eu devo me tornar menos, eu devo crescer na fé, o que significa que ele deve se tornar mais. Em minha vida, eu me perco nele. É isso que devemos ser, cada vez menos, e ele, cada vez mais. Versículo 14. Agora estamos chegando à conclusão deste capítulo, e ele vai terminar com algumas palavras de condolências pessoais para eles, que quer dizer que ele sabe que eles estão tristes com alguma coisa, e ele está escrevendo principalmente para Timóteo, mas isso será partilhado dentro da congregação. Ele disse antes, eu quero ir visitá-los. E observe o que ele diz agora. Essas coisas para você eu escrevo. Por quê? Eu esperava vê-lo em breve. Isso significa logo, imediatamente. Mas se eu demorar, e também pode fazer sentido estar atrasado, ele ainda não chegou lá. Ele quer que eles saibam de algo. Então ele escreve para que eles saibam como é necessário se comportar na casa de Deus. Vamos sublinhar esse versículo porque estamos chegando num ponto muito importante. Paulo está dizendo, Timóteo, eu queria ir logo, depressa, até você. Mas se eu demorar, estou escrevendo essas coisas para você, porque eu quero que você saiba como agir, como se comportar na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? A que ele está se referindo? Ele diz, Otis estin ecclesia de zontos, que significa que é a igreja do Deus vivo. Então ele usa a mesma palavra eclésia, o lugar onde aqueles que foram chamados se reúnem, onde eles adoram a Deus, onde eles estudam a palavra de Deus, onde eles se reúnem para servir a Deus e ser influência na igreja que vão. Depois Paulo diz, eu quero que você saiba como conduzir as coisas sozinho, isto é, todas as coisas na casa de Deus. E eu quero que você saiba que esta casa de Deus, o que estou me referindo, é esta assembleia local, esta casa do Deus vivo, a igreja. E ele prossegue dizendo, essa, referindo-se à congregação local, que é coluna e fundamento. Em algumas Bíblias está escrito base, que é coluna,
e alicerce da verdade. Em minha Bíblia, eu destaquei essa parte. Coloquei um asterisco, porque é muito importante. Paulo quer que saibamos que ela é coluna, é o alicerce da verdade. Se não nos apegarmos rápido à verdade de Deus na igreja, o mundo não terá coluna nem alicerce. Nada será construído. Por isso é tão importante que afirmemos a verdade de Deus e que não comprometamos a sua verdade. Eu recebi mais respostas por e-mail sobre a mensagem da semana passada, sobre mulheres sendo pregadoras e professoras de homens. Muitas delas deram uma justificativa baseada em conjecturas humanas, baseadas no que é visto como certo aos seus próprios olhos. Em momento algum, falaram sobre a verdade de Deus. É isso que é a coluna, o fundamento da atividade de Deus neste mundo. Não a viole, seja fiel a ela, seja obediente a ela. Eu não quero chegar diante de Deus. Sabe, todo mundo, todo crente, todos nós teremos que ficar diante do assento bema do Messias. Nós aprendemos sobre isso em nosso estudo de Coríntios. E eu não quero ir lá e Deus falar assim comigo: você apoiou esta função? E eu respondo: sim, apoiei. Ele pergunta: você leu as Escrituras? Sim, claro que sim, eu respondo. O que você acha que ela significa? Novamente, ele pergunta: bem, eu pensei que significava isso, respondi. E novamente Deus pergunta: então por que você não defendeu esse ponto? Eu não quero ser alguém que vai diante de Deus e se compromete dizendo: eu sabia uma coisa, mas eu era muito fraco, estava muito apaixonado pelas questões financeiras, pelo lado físico. Eu acabei me desviando do que você colocou em meu coração. Sabe, o que você precisa ter é temor a Deus. E eu acredito que uma verdadeira tática do inimigo é simplesmente não falar muito sobre o julgamento de Deus, de forma que não pensamos sobre isso. E nós fazemos o que queremos. Isso é muito, muito, muito tolo. É tolice, na verdade. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é muito clara. E são sempre aqueles que querem distorcer, que dizem sim. Mas e se isso? E se aquilo? É outra época que estamos vivendo. Todas essas coisas machucam a todos. Mas eles não vão me afastar, baseado no que li no texto, porque essa é a obra do Deus vivo. Veja agora o versículo 16. Nosso último versículo. E a próxima palavra tem a ver com ter feito uma confissão. Então, uma confissão foi declarada. Ela é conhecida. Portanto, ele diz: e confessou. É um fato conhecido. Em outras palavras, que grande é o mistério da piedade. Por que você acha que agora, em todos os tempos, Paulo diz isso? Isso precisa ser confessado por todos. É preciso reconhecer esse fato, que grande é o mistério. E esta palavra pode significar uma piedade severa. Muitas Bíblias traduzem como piedade, mas trata-se de alguém que está muito, muito preocupado com atenção para a direita ou para a esquerda, longe do que Deus diz. Sabe, eu estou mais preocupado com a visão de Deus sobre mim do que com o que você pode pensar de mim ou de qualquer outra pessoa. Porque você não é meu juiz. Eu não sou seu juiz. O nome Daniel nos lembra que Deus é meu juiz. Eu tenho que prestar contas a Ele. Por isso, quero errar por excesso de cautela e dizer: sabe, aqui diz assim. E você sabe que foi assim que pensei que significava? Portanto, eu fui fiel ao que o Espírito de Deus me deu.
eu não comprometi. Então ele diz aqui, grande, e a palavra é mega. Grande é o mistério da piedade. O que vemos aqui? Essa é uma espécie de bênção. É uma espécie de declaração de maravilha. Ele diz, Deus foi manifestado em carne. Isso é muito importante. Alguém diz, mas a Bíblia não fala sobre a divindade do Messias? Sério? O que você entende por essa frase? Deus foi manifestado em carne. Nós vamos ver, ele está falando de Yeshua, sobre Jesus aqui. Ele diz, Deus foi manifestado em carne. Depois nós temos justificado no Espírito, o que quer dizer justificado. Bem, aqui está se falando que Deus provou, demonstrou que o Messias, que tudo o que ele fez foi justo. Essa é uma referência ao Espírito de Deus vindo sobre Yeshua, sobre seu corpo morto, e ressuscitando-o dentre os mortos. Mas seu espírito nunca morreu. O espírito nunca morre, ou seja, não se finda. Ele vai para um de dois lugares. Entretanto, nós não vamos falar sobre o tempo anterior a esse momento, o Sheol, o seio de Abraão, a Gehinnom, ou o inferno. Mas aqui fala que Deus foi manifestado em carne e ele foi declarado justo. Ele que se manifestou em carne e Yeshua. E ele foi justificado no Espírito, referindo-se à ressurreição, à confirmação de Deus. Ele foi visto pelos. A Bíblia diz anjos. Tudo bem. Talvez nesse sentido, a palavra anjo pode significar um mensageiro. Esses são nossos apóstolos. Então, eles podem ser os servos mensageiros que ouviram. E o que eles fizeram? Eles o proclamaram entre as nações, e ele foi crido em todo o mundo. Por último, sabemos de uma coisa. Fala sobre o Messias, sobre a reencarnação, sobre a encarnação, a sua crucificação e, por fim, a sua ressurreição. Simplesmente fala assim. E foi recebido na glória. Agora, não sei sobre você, mas eu acredito nisso. Eu acredito que Yeshua é, de fato, Deus. Quando ele veio a este mundo, Deus em carne. Eu acredito que Deus demonstrou na ressurreição que ele recebeu tudo que o Messias fez. Ele ressuscitou dos mortos para significar que ele é o Filho do Deus vivo. Houve uma testemunha que declarou que o viu vivo, ressuscitado dos mortos. Eles proclamaram entre as nações, e ele foi crido em todo o mundo. Claro, Deus o recebeu de volta ao céu através da ascensão. Isso é muito importante. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você vai servir a Deus? Você o aceitou? Você deu sua vida a Ele para que o que Ele quiser de você, você vai querer fazer, você vai querer ser submisso? Esse é seu maior desejo? Vou encerrar por aqui. Um amigo de nossa família faleceu devido ao coronavírus. Ele tinha 73 anos. Nós servimos juntos. E ele não era muito mais velho que eu, mas a sua oportunidade de servir a Deus aqui terminou. Ele está no reino dos céus agora. E quero estar ciente de que o tempo que temos pode ser breve. Nós queremos aproveitar a oportunidade e queremos ser encontrados seguidores fiéis. Queremos cumprir as instruções de Deus. Nós não queremos debater essas questões. Nós queremos recebê-las, pois o que Deus revela claramente em Sua palavra, nós queremos executá-las e dar testemunho. Um testemunho com a consciência limpa. Este é o meu desejo, este é o desejo do meu coração. E acredito que seja o seu também. Então, até a próxima semana, quando nos reuniremos mais uma vez. Que Deus o abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.